Fala, produção! Seja bem-vindo para mais um Ativo Cultural Entrevista, hoje com o André Fonseca. André, muito obrigado por participar aqui da entrevista com a gente na Ativo Cultural. Obrigado aí pelo convite, Vitor. Prazer. André, vamos começar então para trazer para o pessoal saber exatamente qual foi a sua trajetória, como começou na cultura, principalmente na área de produção. A gente tem profissionais que vêm de diversas áreas, né? É muito difícil a pessoa que acorda de manhã e se coloca como produtor, ou que quando criança sonha em ser produtor, né? Então a gente tem várias trajetórias diferentes. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para saber como foi o seu processo até hoje. Então, na verdade, a minha escolha profissional pela área cultural, ela não foi algo planejado, não foi algo que eu decidi trabalhar com cultura. Eu tinha um interesse pela área da cultura já desde criança, mas eu não via isso como uma possibilidade de trajetória profissional, porque quando eu fui entrar na faculdade, isso era 1990, você não tinha opções de formação nessa área. Então, eu não tinha interesse em ser artista, por exemplo, eu tinha interesse em trabalhar nos bastidores da cultura, mas não tinha referências de que tipo de profissão, como é que as pessoas podiam trabalhar nisso, o que dava para fazer, e, sim, não tinha para onde ir. Então, eu fui fazer marketing, eu me formei na SPM, e aí, em 97, por meio de um amigo em comum, eu fui apresentado para o diretor de um festival de cinema, o Mix Brasil, que existe até hoje, inclusive, e para cuidar da curadoria de lá, porque eu sou cinéfilo, eu gosto muito de cinema, e esse meu amigo falou de mim para o André estava querendo alguém que mexesse ali na curadoria do festival, e que ele achou que estava um pouco problemática, e me chamou. E quando eu entrei no Mix, eu comecei a fuçar um pouco de tudo ali. Então, eu fui me metendo com a produção do festival, com a captação de recursos. Aí eu comecei a me interessar um pouco por esses bastidores todos do festival. Comecei a fazer os raros cursos livres que haviam na época, voltados para a área de produção cultural, nem de gestão, que a gente não usava muito esse termo nos anos 90. Comecei a entender das leis de incentivo, que naquela época estavam começando a ser mais faladas, e fui entendendo todo esse... fui vendo que tinha, pegando bibliografia, então eu comecei a empreender uma formação basicamente autodidata, né? E muito bibliografias que eu encontrava, cursos, e aí daí eu não parei mais. Depois do Mix Brasil eu fiquei 2 anos lá, e aí eu fui trabalhar numa agência de eventos, por exemplo, mas eu lidava especificamente com eventos de conteúdo cultural, então era um lado mais de produção. Depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia consultoria para que patrocinavam cultura, aí eu entrei no lado mais do planejamento de patrocínio cultural. Aí eu fui jornalista cultural num site também, o Cultura e Mercado, que existe até hoje, mas que naquela época tinha uma configuração diferente. E fui subeditor e jornalista cultural. Então, assim, eu fui passando por várias coisas dentro da área de cultura, até que em 2008 eu resolvi começar a trabalhar por conta própria. E aí comecei a focar na coisa da gestão cultural, que é um termo que a gente começava a usar mais. Aqui no Brasil a gente começa a falar mais de gestão cultural a partir de 2010, mais ou menos. E aí esse virou meu guarda-chuva. Então hoje em dia eu nem trabalho com produção, na verdade. Eu trabalho a gestão cultural é meu guarda-chuva de trabalho. E aí, enfim, foi toda essa trajetória, basicamente isso. Não era planejada, fui parar no Mix, fui pipocando aqui e ali, pegando vários trabalhos em vários lugares, fazendo uma formação autodidata até começar a seguir por conta própria. E como que você vê hoje o setor cultural no Brasil? Nossa, eu tenho uma percepção muito... Eu tenho uma percepção meio... Eu não sei nem qual é a palavra. Meio... Eu acho que o setor é muito complicado, sabe, Vitor? Porque eu vejo... Eu trabalho nessa área, acho que agora 21 anos, mais ou menos. Então, a impressão que eu tenho, olhando de quando eu comecei, lá nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, para hoje, 2018, é de que a gente, assim, claro, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou no setor cultural, né? Mas se a gente pensar, porque eu quero dizer o seguinte, a produção cultural por si, ela tá aí, ela continua rolando, ela continua acontecendo, né? A produção cultural no Brasil, ela, independentemente de mecanismos de incentivo, de leis de incentivo, de editais, etc., ela rola. As pessoas se viram para fazer produção de algum modo, né? Claro. E a maior parte da produção cultural que a gente tem circulando pelo país, ela é completamente independente, ela não está sendo financiada com nada.
Uhum. né? E ela rola. Mas se a gente pensa em setor mesmo, eu acho que eu não, quando eu olho o que estava acontecendo nos anos 90, as questões que a gente discutia ali, parece que agora em 2018 a gente está ainda discutindo as mesmas coisas, as mesmas questões de base, eu digo. Eu não vejo que muita coisa evoluiu. Você tem, por exemplo, mais cursos de formação, talvez você tenha mais produtoras culturais abertas, mais gente trabalhando na área, o que não significa necessariamente que a gente está com o setor melhor estruturado. Eu acho que quando a gente pensa um pouco em cadeia produtiva da cultura aqui no Brasil, salvo talvez alguns setores maiores de indústria cultural mesmo, é tudo muito ainda muito instável, muito pouco profissionalizado. Então eu vejo ainda muita ausência de política pública consistente, falta de mecanismo de financiamento adequado. A gente está ainda em 2018 discutindo questões da velha Lei Rouanet, que a gente já discutia lá nos anos 90, e está falando das mesmas coisas, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa, inclusive, parar de falar um pouco sobre Lei Rouanet, porque ela é só um reflexo da situação do setor cultural no Brasil, ela não é a causa dos malefícios da área. A gente não tem mais, muito mais, a gente não tem no decorrer desses anos um número muito maior de empresas interessadas em investir em cultura. A gente não tem mais políticas públicas consistentes, a gente não tem mecanismos de financiamento mais aprimorados, a gente ainda vê o pessoal que trabalha na área da cultura muito dependente ainda de mecanismos de benefício fiscal ou de editais, muito pouco ainda preparado para trabalhar, pensar outros modos de produção, de gestão e de financiamento dos seus trabalhos. Então, eu acho que, assim, quando você me fala do setor cultural, é isso, eu tenho uma impressão de, nesses 20 anos trabalhando, de estagnação, de pouca evolução. Eu tenho um olhar bem crítico com isso. Então, assim, a gente tem muita produção cultural, muita coisa sendo feita, muita coisa acontecendo, mas eu acho que em termos de setor a gente avança muito pouco, né? É só olhar como a gente está em 2018 com o modo como a parte da sociedade hoje em dia está enxergando o setor cultural, a gente já tem um reflexo dessa pouca evolução, eu acho. Eu acho que a visão, inclusive, até piorou, né? Acho que na década de Sim, 90 você não tinha essa rejeição à cultura, né? Que a gente tem não tinha. nos dias atuais, né? Realmente. E aí, agora, até puxando esse gancho. Então, assim, quando a gente pensa no setor, você trouxe, né? Quantidade de produtoras abertas, mecanismos de financiamento que são os mesmos, embora a gente tenha tido algumas experiências diferentes, porque quando a gente fala de 90, a gente ainda está falando de uma vinda da Rouanet, né? Lei Sarney, e ainda não os mecanismos estaduais, que talvez tenha dado, seguindo a mesma regrinha, mas colocado outros recursos na roda, mas ainda é o mesmo pensamento, ainda a mesma ausência de Estado, né? Uhum. E ausência no sentido de pensamento da política, né? Agora, Sim. dentro disso, ainda falta o outro lado para ser mercado, né? Para você poder, de fato, desenvolver, que é o público. Como é que está o público inserido nesse contexto, né? O que você vê que o público, além dessa questão de olhar para a cultura hoje de uma maneira não tão positiva, mas como que ele está inserido dentro desse setor cultural, como ele é pensado, como ele é estruturado? Na verdade, ele não é pensado, né? Esse é o problema. A gente, se você analisar as pesquisas, isso a gente já tem algumas boas pesquisas aqui no Brasil investigando hábitos e comportamentos de consumo cultural. A gente vê que ele é um consumo cultural muito baixo, não é só no Brasil. A gente tem pesquisas em outros países, inclusive da Europa, por exemplo, indicando dados e resultados muito similares ao que essas pesquisas detectam aqui no Brasil. Mas, assim, é que o buraco é muito mais embaixo, né? Porque aí passa por uma questão... Eu falo que essa questão dos públicos não é pensada porque a gente vai ter que passar, por exemplo, por uma questão mesmo de sistema educacional. Então, por exemplo, como é que as escolas estão trabalhando incentivo e fomento à cultura e à fruição cultural, por exemplo, desde pegando lá crianças pequenas ainda, né, numa faixa etária menor, até pré-adolescentes. Então, essa é uma coisa que a gente sabe que as escolas trabalham muito mal, nem sempre e provavelmente, frequentemente em casa, você também não tem muito esse incentivo à cultura, ou quando ele tem, é um pouco essa cultura é a cultura da Globo, ou é a cultura das músicas que já são mais padronizadas, por exemplo, né, de uma certa... Antes a gente tinha as rádios, o jabá, hoje em dia as rádios já não são tão fortes, mas você tem
determinados tipos de gêneros ou de músicas que estão mais na onda e as pessoas parecem que ficam só puxando aquilo, você tem pouco incentivo a gente sair um pouco desse mais do mesmo, né? E pouco incentivo a fomentar mesmo o interesse pela cultura. Então já começa por um problema de sistema educacional. Depois você tem um problema de política pública que também não está pensando essa questão do consumo, né? Então você tem uma questão aí de distribuição e de consumo que é muito pouco pensada. Então você lança mecanismos de financiamento para produzir projetos, mas depois ninguém para também muito para pensar em como esses projetos vão chegar nas pessoas. E você não tem políticas públicas pensando circulação, pensando equipamentos culturais, né? Olha o estado de São Paulo, não precisa nem ir longe, né? Vamos pensar a cidade de São Paulo. Você sai da região metropolitana, você já não vai achar quase nada de equipamentos culturais por aí. Então, esse incentivo também não acontece em termos de políticas públicas, e eu vejo que muito frequentemente quem está produzindo cultura também não está muito parando para pensar nessa relação com os públicos. E eu acho que esse sistema de financiamento da cultura que a gente tem no Brasil, que é muito calcado em leis e de incentivo e editais, eu vejo que é um sistema que ele acabou sendo prejudicial para essa questão dos públicos, porque o que acontece é que você pega lá o dinheiro para executar um projeto e, independentemente de ele ter ou não resultado de público, você tem o dinheiro para executar. E então não se pensa muito mais em estratégias de comunicação, de mediação com esse público, porque você tem o dinheiro para executar. E eu acho engraçado observar que os próprios formulários das leis de incentivo, os próprios formulários digitais, na grande maioria das vezes, eles também não te perguntam ali muito que estratégias você vai usar de comunicação para chegar no público, quando muito te pedem um plano de comunicação ali rasteiro e tal. Então é um negócio que também não é incentivado nem por parte de quem está dando dinheiro. Não quero generalizar, mas eu vejo uma certa tendência a muitos artistas e produtores não parando realmente mais para pensar em público, em como é que a gente chega. Entendi. E pensando já também nesse caminho, para quem está desenvolvendo um projeto, porque, claro que a gente tem diversas, você trouxe aí um panorama bem interessante, né? Pensando da educação, desde a educação, da relação social, e aí passando muito pela família, claro que, né, não tem como não, mas chegando de fato onde a gente pode colocar a mão, que é o nosso projeto, são os equipamentos, é onde o gestor cultural se encontra, né? Como que você acredita que, ou que dica você teria para que um projeto, um equipamento, ele possa conhecer melhor o perfil do seu público, né? Saber detalhar isso melhor, para daí então começar a pensar os seus projetos? Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, e que parece muito óbvia, mas na prática acontece pouco, é que assim, para você entender perfil de público, para você buscar conhecer perfil de públicos, você precisa ter predisposição a conhecer esses públicos e a dialogar com eles. E isso parece óbvio, mas frequentemente essa predisposição não existe. Por quê? Porque quando eu vou começar a conversar com públicos, talvez eu vá começar a entender que as estratégias de comunicação que eu estou usando não estão sendo muito eficientes, ou que talvez esse público tenha outras necessidades que são diferentes daquelas que eu acho que eles têm ou que eles devam ter, porque também frequentemente muito em equipamentos culturais você tem isso, uma certa visão de cultura que se acha que tem que ser imposta, colocada para um determinado perfil de público, porque é a cultura legal a se levar, e às vezes com isso você perde uma oportunidade de mediação com aquele público. Eu não estou falando aqui de a gente ficar só fazendo concessão no sentido de sempre dar ao público aquilo que ele está querendo, mas acho que tem que ter um trabalho de mediação aí, né? Também entender como é que esse público está conhecendo as coisas, usufruindo das coisas, que relações que eles têm também com esses equipamentos, como é que eles estão usando o digital hoje em dia nessas relações, e isso implica numa predisposição, porque a partir do momento que você começar a se aprofundar em conhecer os seus públicos, você provavelmente vai ter que mudar alguns paradigmas teus aí, não só de comunicação, mas provavelmente até de gestão mesmo. E isso te tira de uma zona de conforto, o que nem sempre é interessante, né? Então, às vezes essa predisposição ela simplesmente não existe. Acho que começa por aí. Eu acho que não é só pesquisa, é uma coisa que é difícil para a maioria fazer, porque é caro, né? Mas a gente pode, hoje em dia você pode fazer desde pesquisas mais simples e menores, usando elementos como Google Docs, ferramentas como o Google, por exemplo,
ou pegar o público ali no local. Quer dizer, você tem meios de fazer isso sem necessariamente gastar rios de dinheiro, mas acho que não é só a pesquisa, eu acho que é muito observação, contato, as equipes saírem das suas salas também para, sabe, irem lá falar com aqueles públicos, observarem, tentarem entender, conhecerem, observarem hábitos. Eu acho que tem vários caminhos que você pode seguir nessa tentativa de tentar entender melhor quem eles são. Entendi. Mas você também, só uma coisa, Vitor, que eu acho que também, assim, não dá para... Você precisa também saber com quem você está querendo dialogar. Eu acho que isso é meio que uma premissa, né? Não adianta também eu começar a tentar entender melhor esse perfil de público se eu também não entender exatamente para quem são as minhas propostas, que objetivos que eu tenho, com quem que eu estou querendo falar, com quem que eu estou querendo dialogar, para onde eu estou querendo levar aquelas coisas que eu produzo em cultura. Porque acho que se você não tem isso em mente muito claro também não adianta muito tentar entender o perfil de público se do teu lado também, né? Porque para entender o perfil eu preciso ver, tá adequado ao que eu estou querendo, não tá? Ou tem outro tipo de público aqui que de repente eu não pensei, mas que pode ser interessante. Se você não tem essas premissas pensadas antes também, vai ser digamos, um conhecimento que você vai buscar que meio que não vai servir para outra coisa, né? Sim, claro. Não, uma das coisas que a gente fala de planejamento é que planejamento é tomada de decisão, né? Você tem que olhar para a sua realidade, ver com quem você quer dialogar e daí você vai dialogar. Claro que no caso de equipamentos que já tem uma frequência, é muito mais fácil falar com quem já vai, Claro. né? Não adianta você ficar brigando com você mesmo, tá? Acho que o Centro Cultural São Paulo, uma época, passou por isso. Não sei se você chegou a acompanhar, que eles tinham uma visão estratégica de programação, de cultura, que envolvia pessoas de mais idade, pessoas que iam para amostras mais de filmes mais antigos e tal. Enquanto isso, tava a galera dançando lá na porta e ninguém olhando para aquele pessoal, sabe? Todo dia tinha 100, 200 pessoas passando por ali, montando grupos e sendo ignorados durante muito tempo. Eu gosto desse exemplo por causa disso. Assim, não é que eles estavam fazendo, não é que eles estavam passando silenciosamente, eles estavam fazendo barulho na frente do segundo e ao mesmo tempo sendo ignorado pela curadoria do espaço. Claro, depois foi ajustado, enfim, não sei como está hoje, mas eu lembro que isso foi um caso interessante que eu acabei acompanhando. E você falou num ponto interessante, que é essa coisa do digital e do presencial, né? Saber porque a gente está falando hoje de um mundo que ele é híbrido, né? Não é só, ninguém é só digital e ninguém é só presencial, né? Mas isso muda um pouco, que você falou dessa zona de conforto. Como que os projetos hoje podem encarar isso? Como você acha que o digital pode ser melhor aproveitado? Como que o presencial pode ter mais valor dentro dessa percepção dentro do setor? É que eu hoje em dia não faço, eu acho complicado essa distinção entre mundo offline e mundo online. Eu acho que ela já era. Eu acho que hoje em dia a gente está mesmo nessa coisa híbrida. Esse mundo online já está totalmente incorporado no offline, né? Porque a gente está o tempo inteiro conectado e está usando essas ferramentas o tempo inteiro. Então, eu não consigo mais pensar uma coisa desconectada da outra, né? Porque até para você trabalhar o presencial, normalmente para alguém chegar ali naquele equipamento, naquela atividade, provavelmente para tomar conhecimento daquilo, aquela pessoa é bem provável que ela tenha passado pelo digital antes, porque ela viu aquilo de repente numa rede social, ou viu num site, ou alguém marcou num comentário no Facebook, né? Então essas relações elas estão ficando realmente distintas. E a partir daí você tem que, quando você começa a pensar comunicação, relações com os públicos, é claro que muda tudo, porque a gente já está num outro mundo em que as relações se dão de outro modo, elas passam por esses dispositivos digitais e eu preciso entender como é que isso está funcionando. Eu preciso entender também como é que os meus públicos especificamente estão lidando com essas ferramentas, para eu saber também qual é o melhor modo de aproximação, de comunicação, e porque assim, as possibilidades de ferramentas digitais para você usar para comunicação, para criar vínculos com os públicos, elas são gigantes, mas não dá para usar tudo, né? O que pode ser mais interessante para você dentro de um universo que, além de ser gigante, tem uma característica pior, né? Porque ele não para de ser atualizado, né? Toda hora tem novidade, toda hora tem coisa. Quer dizer, Facebook agora já não é tanto. Daqui a um ano a gente já não sabe se vai ser Facebook, vai vir outra rede que vai bombar, se vai ser outra coisa. Então, esses modos de interação com esses dispositivos digitais vão mudando muito o tempo inteiro. E a gente precisa estar sempre meio nessa corda, meio tendo esse jogo de cintura de ir acompanhando isso, entendendo para onde está indo
e se adaptando ali, e entendendo como que o teu público está se beneficiando disso também. Agora, eu acho que, assim, com certeza essas ferramentas elas possibilitam um potencial gigantesco de comunicação, principalmente porque você consegue pensar também não só a comunicação, mas você, por meio dessas ferramentas, hoje em dia você tem opções muito mais acessíveis, baratas ou frequentemente gratuitas para, por exemplo, desdobrar os conteúdos que você trabalha. Eu não preciso mais pensar eu vou ter aqui uma exposição no meu espaço cultural, então tem aquela exposição onde as pessoas vão vir assistir presencialmente. Dessa exposição eu posso derivar vários outros produtos ou ações que vão chegar nas pessoas também por meios digitais, making-offs, curiosidades, hot sites, entrevistas com a equipe, outras exposições derivadas que eu posso fazer virtualmente, um documentário, sei lá, tem várias coisas que eu posso ir criando em torno daquele mesmo produto central, digamos, que é essa exposição. Espalhar esses conteúdos pelas redes, pelo digital, isso faz com que esse conteúdo também vai chegar para diferentes públicos de diferentes modos, por meio diferentes de acesso. Então, acho que você tem um potencial aí, com certeza, bem mais interessante para trabalhar hoje em dia. Mais confuso, talvez, mais difuso, né? Mas, com certeza, mais interessante, com muito mais opções do que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo. Aí a gente está num mundo, ao mesmo tempo, tem essa questão híbrida de lidar com o online e com o offline, mas também tem uma questão híbrida do país como um todo, né? A gente vive numa realidade, no caso nós estamos em São Paulo, e o online te dá a possibilidade de você estar em diversos outros territórios. Então, provavelmente, muitos dos que estão vendo aqui estão numa realidade onde, por exemplo, talvez a internet não tenha essa dimensão que tem hoje para pautar as ações. Já tem, por exemplo, na comunicação, já tem nas redes sociais, ou seja, são ambientes onde você vai transitando e aumenta o seu alcance, né? Tenho visto muitas coisas nesse sentido, das pessoas que estão em territórios, às vezes, que aquilo que era muito restrito, por exemplo, você viver de cultura num território, te permite abrir para todo um país ou fora do país por conta dessas redes, né? E aí eu queria até saber se você tem alguma prática que você conhece, tem acompanhado algumas referências que pode também para que as outras pessoas possam acompanhar e também ver como lidar melhor, conhecer mais, enfim. Eu acho, assim, eu tô sempre ligado essa coisa dessa questão da comunicação, de como esses espaços culturais e grupos artísticos, instituições, etc., estão trabalhando essa comunicação com os públicos, é uma coisa que eu estou sempre prestando atenção. Me interessa menos a divulgação das ações, né? Eu vou divulgar tal coisa, vou usar uma assessoria de imprensa, vou divulgar um flyer no Face e tal, mas a comunicação mesmo, como é que está sendo esse diálogo com os públicos, que canais estão sendo abertos para isso, que dispositivos estão sendo usados, que ferramentas, e principalmente como é que eu consigo manter uma comunicação também naqueles momentos em que eu não estou, por exemplo, que isso é super comum acontecer, que o meu grupo não tem uma peça em cartaz, por exemplo, e aí eu fico sempre correndo para chamar as pessoas para verem meu espetáculo novo que está em cartaz, mas depois a minha peça sai de temporada e ninguém mais tem notícias do meu grupo até a próxima peça entrar em cartaz. Quer dizer, aí você não tem mais comunicação, você tem divulgação de um espetáculo, né? Eu estou interessado nesse aspecto mais, e é o que eu pesquiso mais e trabalho mais, que é com essa coisa mesmo da comunicação, de como você vai pensando essas relações. Então eu fico sempre, eu acho que é legal acompanhar tudo, para você ir pegando referências no sentido de o que é bom e o que não é bom também, coisas que você vai ver e vai falar, gente, isso aqui pode ser legal e talvez se eu adaptar isso aqui para o meu contexto de um outro modo pode funcionar, porque tem isso, eu não acredito em fórmula pronta. Então tem coisas, você usou a palavra, isso são referências, você vê uma coisa que alguém fez ali que você fala, nossa, isso pode ser legal aqui, mas aí você vai ter que entender como aquilo vai ser readequado, readaptado para o seu contexto, para trabalhar aqui, ele vai testar e talvez funcione, talvez não, ou coisas você vai olhar e falar, gente, isso aqui não dá, esse não é um modo legal de comunicação, essa instituição não sabe responder o público direito, não sabe comunicar as coisas direito. Eu acho que a gente tem que ir olhando de tudo para pegar quais são as melhores referências para a gente. Eu não sei se tem... É difícil, às vezes, apontar referências melhores ou piores, porque vai depender do seu contexto, né? Do que você está fazendo, o que pode ser mais interessante para você ou não. Mas eu acho que tem que dar uma acompanhada, assim,
em redes sociais, sites, e sites também, Instagram, Facebook, etc. Enfim, tudo que essas instituições, espaços, grupos artísticos estão fazendo, observar como é que estão fazendo isso e principalmente observar como estão lidando com o público ali, na hora que você está ali no espaço, na hora que você está ali no centro cultural. Isso passa desde a questão de como as coisas são comunicadas, até o atendimento que você vai receber da equipe, até de como você vai poder desfrutar aquele tipo de programação que está ali. Então, acho que são coisas que a gente tem que estar observando o tempo inteiro para ir pegando essas referências e para estar atento para ir trabalhando. Mas, de modo geral, eu posso te falar que eu acho que a gente ainda pensa a comunicação mais numa esfera de divulgação, de trazer as pessoas para verem aquilo que a gente tem em cartaz, por exemplo, do que necessariamente de pensar como é que a gente vai criando essas relações a longo prazo com os públicos que nos interessam. Uns eventos maiores, tem uma relação com o público já mais estruturada. Eu me lembro que e é simples de fazer. Não estou falando de valores, né? Até de relações simples, do tipo de você ter uma foto pós-evento, que as pessoas que foram no evento possam se marcar e que possam compartilhar, ou você ter uma comunicação contínua, de saber que por mais que você faça um evento que depois só vai voltar daqui a um ano, você tem a projeção, né? A gente sempre pensa na nossa carreira a longo prazo, né? Então, que você já está, quando você encerra o evento, ele é o ápice da comunicação, ele não é a única comunicação, né? Você vai tendo uma comunicação e aquele ápice é o evento, é o momento que você chama a pessoa para o contato presencial, caso seja presencial, se for, enfim, digital também é o momento no qual você se dá a Uhum. relação. Então é legal pensar isso, que você tem que pensar muito mais a comunicação do que a divulgação. Acho que isso é um grande... Eu acho que as duas são importantes, né? Mas você tem que... porque o evento... por exemplo, às vezes você tem eventos... Vamos pensar nesses grandes festivais de música, Uhum. tipo o Rock in Rio da vida. São eventos que eles são muito pontuais mesmo, né? Então aquilo ali vem, acontece, pumba, vai embora, daqui a um tempo vai acontecer de novo. É muito diferente da relação que você tem que ter com o público quando você tem um espaço cultural, ou uma instituição, ou um grupo artístico, ou um coletivo, porque são agentes culturais que estão fazendo atividades culturais de modo continuado, né? Então essa relação com o público, ela precisa ser pensada de um outro modo, porque você não vai ter um evento só, você vai ter vários. Você vai ter várias peças, várias exposições, várias ações, várias, né, coisas que você está fazendo. Você vai continuar produzindo aquilo. Então essa relação ela precisa ser pensada de modo mais permanente. E eu acho que sempre a chave é um pouco a gente começar a pensar como é que essa oferta cultural que a gente tem pode ser relevante para aquele perfil de público que nos interessa atingir. Porque tem isso, se não for relevante para eles, você também não consegue criar nem esse vínculo, nem essa comunicação. E não é relevante no sentido, de novo, de fazer concessão para aquilo que o público quer. Tá, mas eu tenho esse perfil de públicos que me interessa atingir, esse público está ali do outro lado, como é que eu faço isso aqui poder ficar algo relevante para eles, para que eu me aproxime, para que eles se apropriem daquilo que eu estou fazendo. Então, acho que essas palavras um pouco, a aproximação, a apropriação e principalmente a percepção de valor, né? Que percepção de valor que você está conseguindo gerar para aquilo que você está fazendo, para fazer com que aqueles perfis de públicos vejam aquilo que você está fazendo como algo relevante, porque se não enxergarem isso, por mais estratégias que você possa criar, você nunca vai conseguir ter vínculos mais duradouros ou a longo prazo com esses públicos, né? Aí entra a coisa da comunicação. Perfeito, maravilhoso. André, como é que produtores, gestores têm acesso a você? Você tem você trabalha em duas frentes, né? Você tem uma área de gestão e você tem uma área de formação também, né? Você também atua com formação. Dentro dessa coisa da gestão cultural, eu tenho duas frentes de atuação. Uma frente mais de consultoria, que não é uma palavra que eu gosto muito, mas ainda não achei outra Outra melhor. melhor. Então, digamos assim, que eu ajudo esses agentes culturais diversos, produtores, artistas, espaços, etc., basicamente a pensarem estratégias de sustentabilidade a longo prazo para suas ações e pensar em comunicação, criação de comunicação em relação com os públicos. E tem uma outra parte de formação onde eu faço cursos, oficinas, etc., voltadas aí para a qualificação dos profissionais da cultura. Eu estou no momento agora que desse momento que a gente está falando, eu estou no momento aí de uma pequena transição, porque eu estou encerrando uma marca que eu mantive por muitos anos, que era a Projecta, que foi uma marca que eu criei justamente para englobar essas ações de formação que eu fazia. E por uma questão mesmo aí acho que de
reestruturação, porque assim, o tempo passa, algumas coisas que chegam uma hora, você precisa, não é reestruturação, é uma questão de reciclagem mesmo e de adaptação aos novos contextos aí da formação mesmo, que as coisas estão mudando muito. Então, eu estou encerrando essa marca e eu estou agora... então, onde que as pessoas podem me achar? Porque eu tinha o site da Projecta, que era a marca, ele está no ar ainda, eu já estou avisando ali que está encerrado. Em breve vai estar o meu site novo no ar, o site do André. Então, mas quem entrar lá no site da Projecta tem os meus contatos ali, tem o telefone, tem meu e-mail, ainda é um modo de contato. Tem a minha página no Facebook, André Fonseca Cultura. Então, dá para me achar por lá também, é outro canal de contato. E agora eu estou terminando essa fase aí de reestruturação, de encerrar a marca para assumir como André Fonseca, digamos. E a partir daí vai ter o site, e além do Facebook vão ter outras redes onde eu vou estar entrando e trabalhando de modo mais ativo. Mas por enquanto, Face e o site da Projecta, que é projectacultura.com.br. Maravilha. Bom, André, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de participar aqui desse papo. Tenho certeza que trouxe muita referência bacana, deu para pensar várias coisas diferentes. Esse espaço aqui da Ativo Cultural é para isso mesmo, é para o produtor cultural poder reciclar um pouco, como você falou, você começou lá em 90, né? Eu sempre penso isso, quando eu comecei também, mais ou menos nessa mesma época, que maravilhoso seria poder ter esse diálogo e sequer ter, né, uma conversa comum com outros agentes que estão desenvolvendo cultura, que estão... O quanto era restrito você conseguir chegar a qualquer outro cenário. Então, por isso que existe Ativo, eu fico muito feliz, assim, de verdade, de poder ter você aqui comigo, batendo esse papo. Não, obrigado, eu que agradeço o convite e a iniciativa, né? Porque eu acho que esses espaços... Aí você tá vendo, aí uma boa... você tem um trabalho que é um bom exemplo de como aproveitar também essas ferramentas digitais para você criar um canal de comunicação com outros agentes da área cultural e possibilitar isso, né? Fazer essas conversas, as outras pessoas poderem acessar, e o conteúdo fica na rede, e eu posso assistir agora, posso assistir daqui a 6 meses, e você vai poder falar com pessoas que também estão em diferentes lugares do Brasil. Tá aí um bom exemplo aí de potencial que a gente tem para isso, né? Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Todos os links dessa conversa estão também na descrição deste vídeo. No final do vídeo tem uma playlist onde você pode conferir todas as conversas realizadas aqui, dentro do Ativo Cultural Entrevista. Deixe agora nos comentários o seu destaque do nosso bate-papo e aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar dentro de suas redes. Todo domingo tem uma nova entrevista aqui no canal do Ativo Cultural para você. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.